Olha só, eu quero ler na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo aos Gálatas. Vejam no capítulo 3, do verso 23 ao verso 29. Olha aí, Gálatas 3, de 23 a 29. Preste atenção, diz assim. Paulo dizendo: mas antes que viesse a fé, antes que nós fôssemos ensinados a andar com Deus explicitamente pela fé, porque antes de haver a instituição da lei por Moisés, o que veio a vigir em Israel por tanto tempo e vige até o dia de hoje, e infelizmente, na maior parte das igrejas chamadas cristãs, continua ainda a vigência da lei de Moisés, mas antes de Moisés existir ou nascer, já se dizia que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça, de modo que não foi Moisés quem nos trouxe nenhuma forma de justificação. A lei de Moisés só nos trouxe a revelação da nossa condenação. A lei, portanto, a ninguém salva. Ela só se faz presente quando a transgressão acontece e então alguém abre o olho para ver aonde tropeçou, de modo que as pessoas só enxergam a lei do próprio chão, do lugar onde caíram, por terem tropeçado nela. O justo, todavia, desde sempre, não desde depois de algum tempo, mas desde sempre, como foi com Abraão, que viveu muito antes da lei de Moisés, o justo vivia pela fé. E continua a ser assim. Mas Paulo, escrevendo a um pessoal que estava cheio de dúvidas, se a fé era o bastante para justificar a pessoa diante de Deus, para dar paz com Deus, para dar paz para viver, para tirar o medo de existir, o medo da condenação. Um povo como esse aqui, da Galácia, que tinha aprendido um dia o significado absoluto e suficiente da fé em Jesus, e que agora estavam sendo visitados por uma quantidade enorme de apóstolos da lei, apóstolos da hibridização, apóstolos de um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dacolá, apóstolos da miscigenação, da mistura, apóstolos de Jesus mais Moisés, Jesus mais as tradições rabínicas dos judeus, igual a conduta que se deve ter. Eram essas pessoas que chegaram lá. E eles tinham sido evangelizados por Paulo, que lhes dizia que a fé era tudo e era o bastante, que Jesus era suficiente, que Cristo bastava. Aí vem esse pessoal e diz: não, Jesus não é suficiente. Jesus não basta, tem que ter mais o Velho Testamento inteiro, especialmente com a Torá, com as leis de Moisés, com as leis que foram dadas a Israel, precisam se transformar agora em leis para gentios. Esse é o dilema, essa é a angústia, e boa parte do que Paulo escreve nessa carta é para dirimir aquilo que havia entrado no meio deles e que aqui entre nós, 2000 anos depois, ficou inclusive maior,
O culto à legislação de Moisés é infinitamente mais importante, e o culto a qualquer coisa do Velho Testamento é muito mais importante do que a revelação pura e simples de Jesus, que é tida como ingênua por uns, insuficiente por outros, ou ainda generosa demais por quem gosta de trazer o chicote do feitor para consolar com sangue os aflitos. Para esses, Jesus é um retrocesso. Você sabe do que eu estou falando, você mesmo ouve isso nos lugares onde você está. Não assim como eu estou dizendo, você ouve o que eu estou denunciando como erro e que é anunciado como naturalidade e normalidade, e você que não sabe que o fim da lei é Cristo, adota esse híbrido, que é como Jesus disse na parábola do semeador, é como quem bota a semente do evangelho no meio de espinhos, que a sufocam. É por isso que o evangelho não cresce no meio de tantos espinhos da lei, e você vê a palavra morrer na esperança de graça, de perdão que ela traz e oferece a cada um daqueles que creem. Isto colocado, leia agora comigo, Paulo dizendo, mas antes que viesse a fé como declaração explícita que agora é feita no Evangelho de Jesus, por Jesus, que é o apóstolo da nossa fé, é Jesus. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Tutela da lei. A lei era o nosso amo, era o nosso guarda. A lei era aquele cuidador de um infante, de uma criança sem juízo, que pode meter a mão no fogo, pular na água profunda sem saber nadar, que pode enfiar a mão dentro da grade aonde está o bicho, que pode querer fazer carinho na cabeça de najas. Enfim, era esse tutor que ficava dizendo não, não, aqui não, ali não, isso não pode. A lei diz não, não e não, 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 não farás para ti, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, ou também não deixarás de honrar pai e mãe, não deixarás de guardar o sábado. Não, ela começa com não farás, não pode, não é, a lei é não. Para os meninos, de modo que ela é adequadíssima às crianças, é uma pedagogia infantil, é a lei. Mas ela está longe de ser o propósito de Deus para o ser humano. Você já imaginou um ser humano que a vida inteira ele só continua recebendo tapinhas? Não, 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 não. Não, a revelação de Deus é não, não. É um indivíduo retardado. Ou então é um adulto imbecil que precisa desses cuidados do chefe da creche perene que anda conosco de dia e de noite. Do contrário, a gente faz besteira. Então, Paulo diz aos Gálatas que estavam naquele dilema que eu falei, quem não chegou agora vai ter que ouvir o início.
Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados, eu acho essa palavra extraordinária, e nela encerrados. Imagine isso, e nela encerrados, fechados. É como quem é colocado num lugar e a chave é fechada pelo lado de fora. Isso é que é viver sob a tutela da lei, é viver fechado, encerrado, como gente que não pode ser solta para viver livre. Porque senão vai fazer besteira. Sem lei, elas vão cometer alguma idiotice, que é o argumento que eu ouvi a minha vida inteira. A gente tem que colocar muita lei sobre esse pessoal para eles não fazerem bobagem. Ou seja, são pessoas que não importa a idade que tenham ou o tempo que tenham, de qualquer que fosse a suposta afinidade com a palavra de Cristo nada sabem, do Evangelho nada compreenderam e continuam apenas sob a tutela de Moisés. Não, 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 não. Apanhando, porque livres não sabem viver, por isso precisam estar fechados. São pessoas que vivem num lugar encerrado. É por isso que elas não podem sair da congregação, elas não podem ter amigos fora da congregação, elas não podem ler nenhum livro que não seja o livro indicado pela congregação. Quando elas vão para a faculdade ou iniciam no estudo anterior à faculdade, onde um monte de outras coisas começam a ser ensinadas, todos os líderes ou os próprios pais da pessoa entram em crise, começam a se angustiar, porque agora eles terão acesso a conhecimentos novos. Já não dá mais para mantê-los encerrados. E os pais ficam angustiados, começam a dizer: orem pelo meu filho para ele não perder a fé. Ele nunca teve fé. Se ele tivesse tido e compreendido o significado da fé, ele poderia andar com liberdade absoluta e nada lhe aconteceria. Não, ele só é esse ser que precisa viver guardado, olhado, vigiado ou encerrado, porque ele foi imbecilizado a vida toda dele, como você foi, como a maioria tem sido. Encerrados sob a lei. Agora, Paulo diz, foram encerrados lá na esperança, na perspectiva de que um dia, no futuro, eles compreendessem a liberdade que teriam se andassem conscientemente pela fé. Se a fé na vida deles se transformasse não em crença, mas em consciência. A fé que é crença não é fé. É apenas ainda um conjunto cultural, religioso, de ditames a serem abraçados, e aqueles que o fazem, acerca deles se diz que eles estão na fé, mas eles estão apenas na crença. A fé não depende desse pacotão. Ela vive não com base naquilo que se vê enxergando no chão. Ela anda pela fé. A fé é aquilo que se enxerga para além do imediato. É a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. E a fé decorre de termos crido que em Jesus e no Evangelho nós encontramos tudo quanto seja necessário ao viver. Tudo quanto seja necessário ao viver. Aí nasce a fé.
Aí desabrocha a consciência. Aí a crença vira coisa de criança. E Paulo prossegue, pois todos vós sois filhos de Deus. Não é para vocês viverem presos, encerrados em lugar nenhum, porque tendo vindo a fé, e a fé já veio. Quando que a fé veio? A fé veio em Cristo. Jesus é a fé na qual eu tenho que crer. Jesus é o conteúdo da minha fé. O Evangelho é o conteúdo da minha fé. É ali, é a partir de Jesus que eu vejo tudo, que eu enxergo tudo. Ele é bastante, ele é suficiente. Eu não preciso de nenhum acréscimo. Eu não preciso de nenhuma adição. Por isso Paulo diz, tendo vindo a fé, e ela já veio, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei, que nos serviu de aio. O aio era aquele escravo dedicado ao cuidado das crianças na antiguidade, especialmente no ambiente do mundo greco-romano. Havia essa figura dedicada a cuidar dos meninos da família, as crianças. O aio os vigiava, menino não, vem para cá, menino. Paulo usa essa imagem de imbecilização, de afirmação de quem ainda precisa do aio é porque está em estado de imaturidade perene e imbecilizante. Tendo vindo a fé, já não permanecemos o quê? Subordinados, é a palavra, subordinados ao aio. E quem é o aio? É a lei, é o que ele vai dizer. Pois todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos. O aio passou. Agora chegou a fé. O aio, o não, a lei, Moisés, não pode menino, não pode menino. Isso era da infantilidade, do jardim da infância da consciência. Aí se está dizendo, olha, 2000 anos depois de tudo isso ter acontecido, nós chegamos a Cristo. Estamos em Cristo. 1500 anos depois de Moisés, estamos em Cristo. E Moisés passou, Moisés era um pedagogo do tempo da nossa infância, da nossa consciência humana. Não. Mas agora, 1500 anos depois de Moisés, está dizendo Paulo, não é possível que vocês ainda precisem de nem. Por que vocês não desenvolveram uma consciência? A fé é vinda, é manifesta. Agora a gente sabe como viver, por que viver em Cristo. Não há mais necessidade das proibições infantis, porque se supõe que quem é discípulo de Jesus tem adquirido a mente de Cristo, a consciência do Evangelho, está crescendo nesse indivíduo que não faz mais o que é mal, porque aprendeu o que é bom. Não faz mais o que é mal, porque aprendeu o que é bom. E o que é bom, ele aprendeu como mandamento de Deus em Cristo, no Evangelho, onde eu sei como eu devo viver. E aprendo que aquilo que eu não quero que a mim seja feito, e aquilo que eu quero que a mim seja feito, isso eu pratico no meu cotidiano em relação ao próximo. Esse é o princípio, essa é a chave mestra da evolução da consciência. Aquilo que eu quero que o outro me faça, isso eu faço antes a ele.
Quando esse que é o princípio mestre dos mandamentos cotidianos e relacionais de Jesus entra na minha mente, eu cresço, eu viro adulto, eu ganho consciência. Essa é a chave que abre a consciência. Aquilo que eu quero que os outros me façam, isso eu faço primeiro a eles. Aí haja luz e houve luz, há um Big Bang. O universo da consciência começa a se desenvolver em mim a partir desse fundamento de princípio estabelecido por Jesus, para eu aprender a ser gente grande, para eu aprender a viver, para eu poder ser dele. Aí Paulo prossegue e diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora vocês já não têm que ter preocupação nenhuma a não ser com o desenvolvimento da consciência. Todos, não alguns, todos vós, que tendes acesso a essa percepção, e todos os que ainda não chegaram nela já são filhos de Deus, mas os que têm consciência a essa percepção não estão mais subordinados. Ao contrário, foram libertados, são filhos de Deus para a maturidade da consciência da relação com Deus e com o próximo. Sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, que não é fé num nome, J-E-S-U-S, não. Quando se fala no nome de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, não se engane nunca mais, se está falando de um conteúdo, de um caráter, está falando de uma pessoa, não de uma nomenclatura, de modo que mesmo que não mencionassem o nome da pessoa, mas me ensinassem o caráter da pessoa, era com essa pessoa que eu estaria me relacionando, mesmo que eu não soubesse o nome dela, porque Jesus não é uma pessoa, Jesus é o caráter de Deus, é a pessoa de Deus, é a revelação plena de Deus, é a manifestação expressa de Deus. Como Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Enfim, Jesus não é um nome, Jesus é a manifestação de Deus entre os homens. Ele podia se chamar Alfredo. Se fosse com aquele caráter de Jesus, se Alfredo fosse Jesus, com outro nome, era a ele que eu seguiria Alfredo. Se Alfredo me ensinasse o que Jesus me ensinou, vivesse como Jesus viveu, se entregasse em amor como Jesus se entregou e morreu, e ressuscitasse de entre os mortos como Jesus ressuscitou, você teria que dizer: louvado seja o nome de Deus em Alfredo. Só que somente um viveu como Jesus, e é esse que foi e ganhou o nome de Jesus, cujo significado é: ele tirará o povo dos seus pecados. Mas não é o nome que tira o povo dos seus pecados, é ele, é a pessoa dele, é quem ele é, de modo que quando se diz sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, sois filhos de Deus mediante a fé no Evangelho, no que Jesus foi, disse, ensinou, praticou, viveu. Sois filhos de Deus se vocês aderirem a isso e deixarem de ser os meninos bobos que sem pancada, paulada, palmatória, punição, não fazem nada, não obedecem nada. É assim que você quer viver, como um débil na sua consciência mental, sem jamais desenvolver nenhuma consciência de Cristo em você?
sois filhos de Deus mediante, se a gente passar pelo portal dessa consciência e entrar na fé, e a fé não é uma aposta, não é dizer vou pular nesse risco. Ela começa como consciência. Eu primeiro digo que Jesus é o meu Senhor. Eu primeiro faço adesão ao fato de que não existe ninguém ensinando a viver amor. Não amorzinho erótico de vai ali, pega todo mundo. Não. Ninguém me ensina o amor de Deus como amor ao homem, ao próximo. E ninguém me ensina o amor ao próximo como amor a Deus, a não ser no Evangelho em sua plenitude. E eu quero isso. Você quer? Um dia eu quis isso, eu continuo querendo isso. Quanto mais velho eu fico, mais eu quero isso. E se é isso que eu quero, mais eu aceito a mente de Cristo crescendo em mim. Mas eu aceito o Evangelho, a palavra de Jesus, encarnada por Jesus, praticada por Jesus, ensinada por Jesus, crescendo, se dilatando, expandindo em mim, expandindo-se em mim. Aí ele prossegue e diz, portanto, Odessarte, por causa disso, dessa consciência, desse entendimento, dessa percepção, de que a gente não está mais vinculado a Moisés, nós não estamos mais nem vinculados a Israel. E Paulo era um judeu, e ele diz, olha, se o negócio é aposta sobre quem é mais judeu, ninguém aqui, nem de longe, é mais judeu do que eu. Em algumas ocasiões, como eu mencionei ontem em Romanos 9, até de maneira desnecessária, como eu falei lá, mas em outras circunstâncias, como em Coríntios, onde ele diz, são israelitas também eu, e isso e aquilo. Ele sabia que ele tinha um pedigree que era superior ao da maioria de todos os seus contemporâneos. Mas ele diz, isso tudo ficou para trás. Como numa outra ocasião, ele diz, isso tudo virou esterco. Isso tudo virou, no máximo, caca para adubo. É o melhor serviço que isso pode ter. Caca para adubo. Que essa semana a gente botou nas plantas aqui de casa. Ficou aquele cheirinho de caca de adubo. Uns de cavalo, outros de galinha. Enfim, outros de Moisés. No máximo serve como adubo. Mas Paulo diz, e preste atenção nisso, todos sois filhos de Deus mediante essa fé em Jesus. Se essa fé em Jesus se estabelecer, todos os em quem ela se estabelece ganham a consciência de que são filhos de Deus. Naturalmente, isso muda tudo. Ele introduz um dessarte, um portanto. E qual é uma das coisas que isso muda? Acaba com a lei como aio, acaba com Israel como único povo de Deus. Não, ele diz todos sois. Acaba o exclusivismo israelita ou judaico, todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, e ser batizado em Cristo, você diz, eu já fui. Foi não, mano, talvez aquele mergulho que você deu não batiza ninguém. A água jogada na tua cabeça também não batiza ninguém. O homem que morria ao lado de Jesus na cruz não foi batizado por nenhum desses modos, mas foi batizado em Cristo Jesus, entendeu? Foi batizado em Cristo Jesus.
É uma questão de dizer, de reconhecer Deus em Cristo. E de falar acerca disso com a convicção de quem tenha tanto tempo quanto ainda tenha de vida, viverá toda a sua vida segundo o Evangelho de Deus em Cristo Jesus, pela fé. Essa adesão em fé ao Evangelho que Paulo chama de batizados em Cristo Jesus. Acerca desse batismo, ele se importa e diz que tem que acontecer com todos. Não é aquele de água, sobre o qual ele fala assim às vezes até com um certo desdém, como lá em 1 Coríntios, eu não batizei, Cristo não me enviou a batizar. Como não? Cristo me enviou a batizar, não no sentido de botar água ou de mergulhar pessoas, mas ele me enviou a batizar no sentido de que pessoas, enquanto a palavra é falada, como agora, enquanto eu estou falando, tem um monte de gente sendo batizada. Gente crendo, sendo batizada pelo Espírito Santo, sem água, batizada na rede, na cama, batizada de joelho aí onde você está, batizada no hospital, batizada no carro, batizada em qualquer lugar. Agora você deixou de ser um infante, a sua consciência se abriu, foi se planificando, compreendendo o significado do Evangelho. E na hora que você disse, Jesus, você foi batizado. É algo que não está na mão de homem nenhum realizar, que só Deus realiza. Todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, e os que foram batizados em Cristo Jesus, são esses que creram e saíram da subordinação da lei e abraçaram o Evangelho como caminho, verdade e vida em Cristo. Esses são os que foram batizados, e Paulo diz, todos esses que foram assim batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. De Cristo se revestiram. Não é de Moisés, é de Cristo. É do Evangelho. Vestiram-se do Evangelho. E não é uma vestimenta de exterioridades. Ela veste o teu espírito, ela veste a tua alma, ela veste o teu ser, ela se expressa nas tuas atitudes e no teu comportamento. De Cristo vos revestiste. Portanto, se é isso, se é assim, se aconteceu com você, se esse entendimento surgiu, se você deixou de ser discípulo de Moisés e um filho de Israel por tabela, como a maioria dos evangélicos hoje em dia no mundo querem ser, tem até bandeira de Israel em uma quantidade brutal de igrejas, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Aliás, eu sei, é porque o aio, o escravo romano, continua a ser o condutor desses milhões de crentes. É porque eles ainda são filhos de Moisés, segundo a lei, e não filhos de Deus em Cristo Jesus, segundo o Evangelho. Por isso é que são preconceituosos de todas as formas. Para eles, um judeu é superior a qualquer pessoa de qualquer outra nacionalidade. Eu vejo brasileiros inventando que são judeus para se sentirem superiores aos demais evangélicos. Eu já encontrei cada evangélico dissimulado, estelionatário do ponto de vista étnico, dizendo que são judeus
só para se sentirem superiores. E quando Paulo diz, não, isso não é nada, isso ficou para trás. No tempo de Paulo, ele estava dizendo, olha, em Cristo Jesus, isso ficou 1.500 anos para trás agora. Mas tem gente que, enquanto todo mundo que não entendeu o Evangelho ainda, acha que judeu é superior a qualquer outro grupo humano, porque supostamente eles têm um cheirinho de revelação que a gente não tem. Eles vão saber mais de Deus do que alguém que não seja judeu. Que coisa horrorosa, meu Deus, pensar assim. Eu conheço judeus que sabem de Deus muito, porque se entregaram à fé que os fez conhecer a Deus do coração, o único lugar onde se o pode conhecer. Não é pela via da academia, é pela fé que se conhece a Deus. Imagina só, se fosse por viagens a Israel, eu já era judeu mais do que a maioria de vocês, há muitos anos. Mas não, eu sou amazonense, brasileiro, vira-lata, com a alegria de que fui glorificado pela fé em Cristo Jesus, me vesti de Cristo Jesus e fiquei a cara do leão de Judá. E não precisei de nenhuma mutação cartorial. Mas aquele que não compreendeu ainda o Evangelho faz essas distinções. Judeu é maior. Me desculpe os meus amigos judeus, mas vocês que convivem comigo sabem que não, que eu olho para vocês como eu olho para qualquer outro cidadão. E eu amo vocês como eu amo os palestinos ali do lado, ou também os niteroenses, ou qualquer um outro. Em Cristo Jesus, essa idiotice acabou. Pelo amor de Deus. Mas quando você ainda não compreendeu isso, você faz distinção entre gente rica e gente pobre. E você acha que o rico é abençoado por Deus e o pobre é um amaldiçoado, como nos ensinou essa extraordinariamente bem engendrada, satânica teologia da prosperidade. E você creu nisso, e aí há aqui um monte de gente que crê nisso. Gente rica é superior a gente pobre, assim como gente liberta nos dias de Paulo, há 2.000 anos atrás, onde havia escravos, era superior aos que eram escravos de qualquer legislação. Escravos. E havia escravos na legislação de Moisés, tanto quanto em todas as legislações humanas, tanto quanto na legislação romana, que era vigente nos dias de Paulo. E ele pega todas essas legislações, rasga e joga no lixo eterno. Mas quem não compreendeu ainda o Evangelho faz essas distinções de natureza socioeconômica, como faz distinção entre gêneros, acha que o homem é superior à mulher. O homem superior à mulher. Até hoje, meu Deus, no século XXI, mulheres não podem pregar publicamente em templos, não podem ser ordenadas pastoras, bispas, papisas, sacerdotisas. Não podem ser ordenadas como madres, assim como aos padres. Não podem, até hoje. Por quê? Porque o que está em vigência ainda é Moisés, são as leis de Israel, são as leis da tribo, são as leis do patriarcado.
E por isso, quem não tem a mente de Cristo, não foi batizado na mente do Evangelho, faz distinção ainda entre homem e mulher, e homem é maior, homem manda, e mulher obedece, se submete, porque existe um espírito de engano na mulher, e o homem é menos suscetível a isso. Creem os filhos de Moisés segundo a lei. Mas Paulo diz, se você de fato foi batizado com a mente de Cristo segundo o Evangelho, então, me veja e me ouça. Então, Paulo diz, não pode haver. Não pode haver. Leia aí em Gálatas, para não dizer que é o herege do óbvio que está dizendo isso a vocês. Leiam aqui. Não pode haver. Não pode. Não pode haver, não pode existir isso. Não na sua vida, que se diz discípulo de Cristo, que se diz cristão. Se você se diz discípulo de Cristo e se diz cristão, e essas coisas podem haver na sua vida e na sua mente, cara, você ainda está chupando o pau da vara do aio de Moisés que te conduzia por aí. E nem isso, porque na própria lei de Moisés, conquanto se admitisse o escravo, havia uma recomendação para um trato bondoso para com o escravo e justo, o que não é grandes coisas, porque o só existir algum escravo já é sinal de anulação total de consciência entre nós, porque qual a diferença entre mim e o escravo? Eu e o escravo somos um em Cristo Jesus. Portanto, Paulo diz, não pode haver. Não pode haver distinção entre judeu e libanês e árabe, judeu e qualquer outra etnia, judeu e palestino. O Netanyahu ou qualquer outro primeiro-ministro pode estabelecer essa distinção, mas em Cristo Jesus não há. Eu entro na casa dos meus amigos judeus em Jerusalém e como com alegria, com a mesma alegria com a qual eu entro na casa de amigos palestinos, e especialmente do meu queridíssimo amigo Issa. E eu vejo agradecer a Deus pela minha presença na casa dele e depois pedir para eu abençoar a casa dele. Esse é um palestino que já cresceu na consciência infinitamente mais do que você, que ainda faz distinção, que entra na casa de um palestino amarrando os espíritos. Cara, você é ruim demais. Como diz Paulo, não pode haver distinção entre judeu e grego, nem escravo, nem liberto, nem entre rico e pobre, nem entre qualquer outra forma de distinção entre evangélico e católico, entre evangélico e espírita. Você fez essa distinção, tratou o outro como alguém diferente e num estado inferior, subserviente. Você não foi batizado em Cristo e no Evangelho ainda. Não foi. Eu te digo em nome de Jesus. E se quiser continuar assim, continue para dar de cara na parede eterna. Continua assim, garotão, para dar de cara na parede eterna. Não pode haver isso. Não pode haver nem homem nem mulher. Essa distinção misógina, homens superiores, esse machismo nojento, perverso, imposto sobre as mulheres durante milênios e milênios. E agora aqui no Ocidente da Terra não tem nenhum grupo mais misógino, mais machista
mais horrendamente dominador do que aqueles que se dizem cristãos, quando o Evangelho diz não pode haver, como em Cristo não houve. Não houve. Não houve nenhuma distinção entre homens e mulheres. Aí você diz, por que os apóstolos deles são todos homens? Por uma questão de envio. Mulher não saía de casa naqueles dias, mulheres não tinham autonomia, mulheres não tinham para nada disso. Por isso, ele mandou homens, mas as mulheres ficaram num lugar melhor, ficaram com ele. Os homens foram, mas as mulheres ficaram com ele, servindo-o com os seus bens e aproveitando a melhor parte. Meu Deus, nem isso você consegue enxergar no Evangelho. Não há nenhuma distinção, por isso é uma mulher, Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição, a quem ele escolheu primeiro aparecer. Para você isso não significa nada, não? É a criatura mais cheia de certeza entre todos ali, é uma mulher chamada Madalena. Os outros todos estavam cheios de dúvidas, tiveram que ir sendo convencidos depois e eram homens. Meu Deus! Em Cristo não pode haver nem homem, nem mulher. Não pode, não tem nenhuma distinção. A gente tem que dar lugar a quem tem razão. A quem está falando com mais sabedoria, com mais inteligência, com mais propriedade, seja homem, seja mulher, seja criança. A gente ouve a voz da sabedoria em Cristo Jesus, ao invés de taparmos os ouvidos e praticarmos apenas o autoritarismo da nossa idiotice masculina, machista, misógina. Eu estou falando o óbvio, isso aí já não era mais nem para ser ensinado, mas veja como a gente andou para trás. A essa altura, era para que na igreja presbiteriana houvesse ordenação de mulheres, na igreja batista, as metodistas têm, as luteranas também, as pentecostais históricas como a Assembleia de Deus, não. Só eventualmente como ajudante de dirigente de congregação. Nas universais do Reino de Deus, não. Nas neopentecostais, só se for a mulher do apóstolo, do contrário, não. E na sua igreja, seja ela qual seja, não. Porque contra o Evangelho ainda se faz essa distinção. Mulher é inferior, bem inferior a homem. Que coisa nojenta! E você chama isso de quê? De fé em Cristo? Não. Isso é a fé em qualquer outra coisa. É fé em Maomé. Maomé e o Alcorão estabelecem uma clara distinção entre homem e mulher. Você devia mudar para a Arábia Saudita, onde seria fácil praticar essa distinção. Meu Deus, nada do Evangelho entrou em você até hoje, não é? Que coisa mais chocante. A casa onde o homem é o dominador, é o alfa dominante, e a mulher é um ser subserviente. Esse que pratica isso ainda não foi batizado em Cristo Jesus. De Cristo não se revestiu, não se vestiu. A vestimenta de Cristo na consciência dele nunca aconteceu. Ele apenas se cobriu, não como Adão e Eva que se cobriram nos órgãos genitais, com folhas de figueira. Esses se cobriram com placas de pedra de Moisés. Parece aquele homem de pedra dos 4 fantásticos, todo de pedra. Pedra de Moisés. Mas não se batizou em Cristo para sair um ser humano de dentro dessa anomalia.
Em Cristo não pode haver essa distinção entre homem e mulher. Por quê, hein? Porque todos, judeus, gregos, escravos, libertos, ricos, pobres, homens, mulheres, todos vós sois apenas um em Cristo Jesus. No Evangelho, tudo isso morre, tudo isso acaba. Não é possível, meu Deus. Aliás, é possível, Paulo disse isso, e a escravidão só começou a ser abolida séculos, milênios depois. Os cristãos conviveram com tudo aquilo que o Evangelho diz que era abominável. Por quê? Porque eles eram bons de obedecer ao aio, mas eles não sabiam desenvolver uma consciência. No Evangelho não é não. É não pode haver esse tipo de distinção. No Evangelho não há distinção de natureza étnica, todo mundo é nivelado, como a gente sabe, pelo estudo do DNA humano, que não existe essa distinção mesmo. Tem gente loura com sangue de negros e há negros com sangue de escandinavos, com DNA escandinavo. Pelo amor de Deus, até em nome da ciência também. Mas o Evangelho já nos diz que não há distinção em Cristo. Étnica, nem social e nem de gênero. Porque vós sois um em Cristo Jesus. Se de Cristo vos revestistes, se em Cristo fostes batizados. O batismo do Evangelho gera uma nova consciência. A consciência segundo Cristo Jesus para a minha vida. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão. Ele dá um pulo lá para trás, para antes de Moisés. Porque Abraão não viveu segundo lei nenhuma. Abraão apenas seguiu a sua consciência em fé e foi justificado pela fé, não tinha lei de nada. Era só um cara numa tenda obedecendo pela fé a voz de Deus no coração. Primitivo, mas em estado de crescimento. Aí Paulo diz: vocês são gente da fé. Se vocês foram batizados em Cristo Jesus, estão abertos para a palavra de Deus. Como Abraão, sem ter escritura nenhuma e lei nenhuma, se abriu para a palavra de Deus mais do que a maioria dos seres humanos. Ó Jesus, permite que essa palavra repetida por mim, essa leitura para cegos, para quem vendo não quer ver, permite que essa leitura simples e singela, essa mensagem reeditada 2000 anos depois, se renove e realize algum bem transformador no coração de muita gente. E hoje comece a surgir essa libertação do supremacismo, da superioridade de grupos, de raças, de denominações, de crenças, de religiões. Pelo amor de Deus, ajuda-nos a ver como isso é um pecado nojento diante de ti, perverso, mais perverso do que os pecados concebidos na lei de Moisés, são esses que a gente pratica. São essas distinções entre ser humano e ser humano, entre quem tem e quem não tem, entre quem pode e quem não pode, entre
homem e mulher, salva-nos disso e permite que a nossa vida dê testemunho daqui para frente de que essas coisas morreram na gente, porque nós fomos sepultados em Jesus, segundo o Evangelho. É o que eu peço que aconteça agora, em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém.